Desde a igreja primitiva até a igreja dos dias de hoje, só acontece porque naquele dia Deus derramou do seu Espírito sobre os primeiros crentes e aquilo não parou. Aquele fenômeno divino, glorioso, não parou lá em Jerusalém. Ele percorreu os séculos, chegou aos dias de hoje. E ainda hoje o Deus Todo-Poderoso continua a derramar do seu Espírito sobre a sua igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele fato, a descida do Espírito Santo, que é o fato marcante na história da igreja, acontece no dia de uma das festas mais importantes do judaísmo, o dia de Pentecostes. Uma festa que também era conhecida como a festa das semanas, visto que ela acontecia 7 semanas depois da Páscoa, quando se fazia o 50º dia. Era o dia de Pentecostes. E no dia daquela festa, Jerusalém estava repleta de pessoas, de várias localidades, vários povos diferentes estavam ali em Jerusalém para comemorar o dia de Pentecostes. Mas também naquele lugar havia um grupo de crentes orando a Deus. Dentro de um cenáculo, eles buscavam ao Senhor. E o texto sagrado diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, durante a festa, eles estavam reunidos no mesmo lugar e estavam reunidos em obediência à palavra do Senhor, porque Jesus havia dito lá em Lucas capítulo 24: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não saiam de lá, fiquem lá, me buscando, aguarde a promessa. Lucas registra isso no primeiro capítulo de Atos. Ele diz: eles estavam ali orando, obedecendo aquilo que Jesus disse, pelo Pai, ordenado pelo Pai: aquilo que de mim ouvistes, aguardem, espere, e eu vou fazer. Eles estavam lá orando, aguardando, esperando a promessa de Jesus acontecer, quando de repente, aleluia, de repente, porque as coisas de Deus não podem ser programadas pelos homens. É Deus que estabelece o dia e a hora. Glória a Deus. Eles estavam preocupados no capítulo 1: Senhor, será este o tempo que tu vais restaurar a Israel o seu reino? E o Senhor diz: não se preocupe com isso. Não se preocupe com data, com dia, com hora. Isso é coisa de outro povo. O povo de Deus não se preocupa com data, com dia, que hora, que momento. Ele só sabe que ele pode esperar confiantemente. E naquele dia, a Bíblia diz que de repente entrou naquele cenáculo um som, como de um vento. Não foi o vento, foi o som de um vento veemente, impetuoso, e encheu aquele ambiente. A Bíblia diz que eles olharam e os seus olhos espirituais foram abertos. E eles viram sobre cada um deles, era um olhando para o irmão, quase como que dizendo: tu está vendo em cima de ti? Não, eu estou vendo em cima de ti, na tua cabeça. Línguas repartidas como de fogo estavam sobre a cabeça de cada um daqueles crentes. Estavam ali ensinando a presença do Espírito Santo sobre a vida de cada um deles. E a Bíblia diz que eles começaram a falar
todos foram cheios do Espírito Santo. E eu acho interessante como a Bíblia pontua as coisas. A Bíblia diz que todos que estavam lá foram cheios do Espírito Santo. E por que todos foram cheios? Porque esta era a promessa do Senhor. E quando ela se cumpre, ela não se cumpre por parte, ela se cumpre na totalidade. Aquilo que havia sido prometido por Deus no Antigo Testamento, agora está se cumprindo. E Pedro diz isto: aqueles homens que estavam ali acompanhando, alguns admirados, outros zombando, achando que os discípulos estavam embriagados, plena 9 horas da manhã. Mas Pedro se levanta de maneira corajosa, porque também estava cheio do Espírito Santo. Não era mais aquele homem covarde, medroso, que negava Jesus. Depois que ele é cheio do Espírito Santo, ele se levanta corajosamente e ele diz: ei, varões, isso que vocês estão contemplando não é o que vocês estão pensando. Esses homens não estão embriagados, sendo agora a 3ª hora do dia, mas isto que vocês estão vendo acontecer é o que foi profetizado pelo profeta Joel. E ele começa a relatar o que Joel disse lá em Joel capítulo 2, a partir do versículo 28. E Pedro, citando as palavras de Joel, diz: ele falou as palavras do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, que nos últimos dias. Não é Joel que está dizendo, não é Pedro que está dizendo, é o Senhor que está dizendo. Glória a Deus. Assim diz o Senhor: derramarei do meu Espírito, aleluia, Jesus, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito haverei de derramar sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. A promessa do Senhor é para uma totalidade daqueles que creem. E aqueles discípulos estavam no cenáculo crendo. Não havia incrédulo ali. Não havia questionador ali. Não havia alguém ali por quem na mente pairasse alguma dúvida. Eles estavam ali certos de que o Senhor cumpriria o que ele havia prometido. Toda a carne, sobre toda a carne. E por que isto? Porque no Antigo Testamento, o derramar do Espírito, a vinda do Espírito, era algo restrito e temporário. A vinda do Espírito era algo que acontecia apenas a alguns grupos de pessoas: juízes, sacerdotes, reis e profetas. Somente sobre essas classes de pessoas o Espírito Santo vinha e não permanecia. Ele vinha, usava aquela pessoa para a obra que Deus desejava fazer e depois se retirava. Quando era necessário, ele vinha novamente, usava aquela pessoa, enchia ela do Espírito, a obra era feita e ele se retirava. Mas na graça é diferente. Com a vinda do Espírito Santo descendo para a igreja é diferente. Agora não é mais no conta-gotas, não é mais alguém sendo escolhido aqui ou acolá. O derramar do Espírito agora é prometido a ser descido sobre toda a carne, derramado sobre toda a carne. Você faz parte desta promessa, você também é alvo desta promessa, porque a promessa é para toda a carne e não é temporária, porque Jesus disse: eu pedirei ao Pai e Ele vai enviar o Espírito para estar com vocês para sempre. Não é por um tempo, é para sempre. Ele vai vir para estar com vocês
a Deus. E isso ninguém pode impedir. Estou terminando. Ninguém pode